E aí, pessoal, muito tempo sem gravar, já quase 2 semanas sem vídeo. Eu pretendo voltar a gravar um pouco mais essa semana. Essas últimas 2 semanas foram bem atarefadas aqui, então não consegui lançar, né, nenhum vídeo na semana passada e agora no começo dessa semana. Mas agora no final da semana eu tô conseguindo postar esse primeiro vídeo aqui. Pretendo no meio da semana também postar alguns vídeos além, né, desse daqui. Eu tô querendo começar alguns vídeos um pouco mais práticos, né? Nada muito a fundo, mas pelo menos introdutório sobre alguns tópicos. Então, pode ser que nessa semana eu inicie algum desses temas, né? O tema de hoje, eu quero ser bem sucinto aqui, né? Ah, no podcast ele confia nos dados dessa semana, na verdade é da semana passada até. O Antônio falou sobre é, os TTTs, né? Que são um tipo de modelo ali que tende ali a competir com os Transformers. E talvez algumas pessoas aí não tenham entendido bem como esses modelos funcionem, ou talvez pesquisou, mas não conseguiu entrar muito no mérito de como é o funcionamento desses modelos, até porque não tem muito material nem em inglês, quanto mais aqui em português, né? Mas bom, basicamente, vou abrir aqui já. Eu não quero entrar no mérito super técnico aqui, tem muito cálculo envolvido, não vou entrar nesse mérito. Quero explicar bem alto nível como isso funciona em um vídeo curto aqui, tá? Então deixa eu mudar minha tela aqui. Beleza, então bom, basicamente, né, o artigo que deu início, né, a esse tópico é esse artigo aqui, que é o Learning to Learn at Test Time, né? Então, no final das contas, ele, de certa forma, né, ele acaba aprendendo durante a fase de inferência. Isso é bem interessante, né? E eu vou explicar como ele faz isso. E eles começam a chamar isso daqui, esse tipo de modelo, né, de TTT, ou Test Time Training, né? Qual que é a grande coisa aqui do Test Time Training, né? Primeiro, ele se baseia naquela ideia das redes neurais recorrentes, né? De novo, os RNNs. Assim como o Mamba, por exemplo, se baseia. Isso por causa daquela questão que a gente tem, né? Quando a gente está falando de Transformers, da complexidade quadrática dos cálculos, né, envolvidos. Então, as redes neurais recorrentes elas acabam sendo menos custosas, vamos dizer assim, né? Até durante o treinamento. Ah, porque no final das contas, na verdade, exatamente durante o treinamento, né? Porque no final das contas eu faço eu tenho uma quantidade linear ali de parâmetros para calcular, enquanto nos Transformers eu tenho esses cálculos de forma quadrática, né? Quando eu tô falando de uma rede neural recorrente, basicamente o que eu tenho, né, vamos dizer assim, é um espaço-estado, né? Que nada mais é ali do que o estado anterior, parte da informação anterior, né? Esse espaço aqui que a gente está chamando de hidden state, né, espaço escondido, ele vai sendo passado iteração a iteração, ou palavra a palavra, ou token a token, que ele vai fazendo a inferência. E esse valor ele vai sendo atualizado, né? Como se fosse de fato ali um parâmetro dessa minha rede que vai sendo atualizado e vai impactando os cálculos para que eu consiga, né, chegar de fato ali ao meu token de output naquela determinada condição, que vai depender desse meu estado, que é o conjunto de informações que ele veio capturando, né, através das iterações, e o meu input token, né? O ponto aqui é que esse hidden state, né, ele tem um contexto limitado. Então, muitas vezes eu vou capturando, né, a informação que tem maior relevância. E eu começo a perder essa informação com o tempo, coisa que o Transformer não faz. Porque o mecanismo de atenção ele de fato captura, né, essa informação que é mais relevante de todo o contexto e não a palavra, vamos dizer assim, né? Isso é parcialmente solucionado em outras técnicas aí que a gente já apresentou, Mamba, Samba. Então a gente vê que o pessoal de fato não larga o osso, as redes neurais recorrentes, apesar de terem perdido aí pro Transform alguns anos atrás, tem recuperado força a partir de todas essas metodologias que têm surgido, né? Mas ainda assim tem esse problema ali desse, como vamos dizer, contexto limitado desse hidden state, né? Que eu acabo ali perdendo informação com o tempo.
Obviamente, existem arquiteturas que contornam isso, mas ainda assim não resolvem 100% desse problema, né? O que os TTTs eles sugerem é, ok, vamos pegar essa arquitetura da rede neural recorrente e ao invés de eu ter nesse hidden state ali, esse valor que está caminhando, né, de iteração a iteração, né? E se eu tiver ali dentro desse hidden state um modelo de machine learning que vai aprender ou vai ser ajustado, né, com o tempo, através do gradient descendant, né, de modo ao invés de eu ter esse parâmetro, né, que vai sendo ajustado conforme ele aprendeu a fazer durante o treinamento, eu tô aprendendo a partir desse modelo de machine learning dentro, né, dessa minha inferência. Então, durante a minha inferência, eu tenho aqui um modelozinho interno, né, aprendendo, que ele chama aqui, inclusive, né, depois de modelo interno, né, que seria um inner model aqui, que faz, de fato, esse aprendizado. Exatamente por isso que ele tem aqui, né, essa jogadinha, né, de falar aprendendo e aí, entre parênteses aqui, que seria o inner model, né, aprender na hora do teste. Né? Então isso é bem interessante, exatamente por isso que ele chama test time training, né? Ou seja, ele tá sendo treinado durante a fase de inferência, né? Isso daqui é bem interessante, porque no final das contas eu consigo, né, a partir de uma arquitetura de rede neural recorrente linear, eu consigo fazer com que os meus parâmetros, né, ou que a minha informação passada ela vai sendo dada prioridade, ou esse meu modelo interno ele vai aprendendo com aquela informação que de fato ela é relevante ali, né, pro meu processo, né, exatamente como os transformers fazem. E aí dentro do artigo, né, ele sugere que esse modelo interno aqui eles sejam duas coisas: primeiro um modelo linear e depois uma MLP, né. Aqui ele explica mais ou menos como que funcionaria esse processo. Então tem um modelo interno. Esse meu modelo interno ele aprende de forma self-supervised, né, ou auto-supervisionada. Que mais? E outra coisa que é interessante também é que ele coloca, né, esse meu modelo dentro de dois backbones. O que seria esse backbone? Tá? Imagina que o transformer ele é um backbone, ou seja, ele é um conjunto de coisas que encapsulam o mecanismo de atenção, que é o grande deal ali do negócio, né? Que é no caso o self-attention mechanism, que é o mecanismo de alta atenção, ali, vamos dizer assim, o self-attention, que vai ser o transformer. Quando a gente estava falando do Mamba lá, né, o Mamba ele tinha um outro backbone um pouco diferente, né? Depois, se vocês quiserem, vão lá no vídeo do Mamba, que eu falo um pouco sobre esses componentes aqui, né? Então ele tem um outro backbone, onde aqui internamente estaria a minha rede neural recorrente do tipo Mamba. E o que eles fazem aqui é testar duas arquiteturas diferentes. Então o TTT, essa TTT layer, né, substituindo ali o meu self-attention mechanism, e o meu TTT layer substituindo aqui o Mamba dentro de dois diferentes backbones, né, e comparar esses resultados com os transformers e com o Mamba naturalmente, né. E aí, bom, aqui ele tem algumas questões de implementação. Eu tô olhando para um artigo aqui, que é um artigo do ByCloud, tá? Que ele faz um resumo disso daqui, mas o artigo original é esse cara aqui. Inclusive ele coloca, né, algumas coisas que são relevantes, né? Por exemplo, a perplexidade de um transformer do Mamba versus um TTT do tipo linear, né? Então, primeiro ele fala que comparando com o Mamba, o TTT linear ele tem uma perplexidade melhor com menos flops, né? Então ele precisa de menos flops aqui para ter uma perplexidade melhor. E um melhor uso de contexto, né, que é aquilo que eu estava falando. Então, uma coisa que é interessante é que apesar de os modelos do tipo Mamba, né, por exemplo, eles trabalharem bem com grandes contextos, a partir de um certo ponto, né, por exemplo aqui, a partir de 8K, a perplexidade dele começa a ser mais linear, enquanto a do Transformer, que de certa forma ele continua melhorando, né. Quando a gente compara isso com o TTT Linear, essa perplexidade ela continua aumentando também, né, e com resultado melhor do que o Transformer, né, seguindo aquele padrão que o Mamba segue ali no início, para contextos maiores, né. Então isso aqui é um resultado já bastante interessante, né.
E além disso, outra coisa que é bastante interessante aqui dos resultados que o TTT tem, né? E aí é que ele compara Transformer com Mamba, com TTT Linear dentro do Backbone Mamba, TTT MLP dentro do Backbone Mamba, TTT Linear dentro do Backbone Transformer e TTT MLP dentro do Backbone Transformer, né? Aqui, coisas interessantes, eles testaram TTT do tipo Linear e do tipo MLP, mas você poderia ter N outros algoritmos aqui de machine learning nessa camada, né, da minha rede neural recorrente. Obviamente que a depender do tipo de modelo que você seleciona, a complexidade pode aumentar ou diminuir, né? Então pode não fazer sentido quando eu estou fazendo comparações com um Transformer, por exemplo, né? Bom, então aqui eles testaram, né, esse modelo TTT, o Mamba e os Transformers, em texto que variam de 1.000 a 32.000 tokens, né? E aí, bom, os modelos do tipo TTT, né, eles conseguiram ter um resultado tão bom quanto ou melhor do que o Mamba, né, que no caso que é o vermelhinho. Os TTT são o azul, o amarelo, esses são os que seguem aquele backbone do Mamba, né. Conseguiram ter resultados semelhantes ao Mamba quando a gente está falando de contextos menores, né, então aqui contextos de 2K, né. Conseguiram ter resultados bem semelhantes, apesar do Mamba ser ligeiramente melhor aqui. Porém, quando a gente aumenta esse contexto, né, no final das contas, os TTTs eles conseguiram ter resultados de perplexidade aqui melhores do que o próprio Mamba, né? Então, quando a gente aumenta esse contexto, aquilo que eu estava falando para vocês, apesar de o Mamba ter um bom resultado aqui, no final das contas, quando eu aumento essa janela, no final das contas ele ainda assim, pela característica que ele tem, ele perde um pouco desse resultado, né, por causa da característica da rede neural recorrente. Mas é uma coisa que aqui nos TTTs, de certa forma, ele é parcialmente resolvido, né, ou ele melhora esse resultado, que é uma coisa bastante interessante aqui. Porém, né, obviamente que são coisas que precisam continuar a ser testadas, né. Mas enfim, são resultados promissores aqui, resultados bastante interessantes quando a gente compara, né, com os Transformers, que são ali o mais comum, né, são o estado da arte, vamos dizer assim, hoje. E os testes também aqui eles foram feitos ali para modelos menores, né, eles foram feitos para modelos de 125 milhões até 1.3 bilhões de parâmetros. Então, conforme a gente escala isso, como esses modelos vão se comportar, né. Então, é um estudo inicial, bem interessante, mas que ainda tem muito a evoluir. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, então, enfim, né, como funcionam aí os TTTs. Tem várias arquiteturas surgindo aí, eu tento trazer algumas delas para mostrar para vocês. E o vídeo de hoje é isso, a gente se vê na próxima. Valeu!